Vamos lá, pode ser que você seja o melhor dentista do planeta, você tem seu paciente lá, ele confia em você, já faz bastante tempo que ele vai com você, mas tem uma situação que pode acontecer e que pode fazer esse paciente querer buscar uma segunda opinião. E vou mais além, pode ser que nessa segunda opinião, nessa busca desse paciente, às vezes o negócio está um pouquinho mais avançado e esse paciente tem exatamente a resposta que ele quer para a queixa recorrente que ele faz já para você, às vezes há semanas, ou há meses, ou até mais de anos, que é a seguinte: doutor, esse dente aqui incomoda de vez em quando com gelado, incomoda de vez em quando a hora que eu mordo, enfim, aqueles sintomas de basicamente, né, uma dor à mastigação, mas também não é a todo momento, e sensibilidade com o frio. E aí você, profissional de cara, faz os testes térmicos, ou já fez algum teste térmico no meio do caminho e fala, caramba, isso daqui tá normal, isso daqui não tem nada me indicando que esse dente tem um problema. O que a gente pode estar diante, né? Ou como que você pode ajudar esse seu paciente, né? Não é só a questão aqui, gente, do tipo, poxa, se esse paciente buscar uma segunda opinião, ele tiver a resposta, eu vou perder esse paciente. A questão não é nem só essa. A questão é aquela frustração que fica por ter falado assim, poxa, como que eu não consegui ajudar de uma forma melhor o meu paciente? Né? Então a gente sempre tem essa busca, acredito que você que está assistindo aí esse vídeo, só o fato de você estar aqui acompanhando, buscando mais informação já me mostra um pouco aí, né, a respeito do profissional que você é, que busca sempre melhorias, exatamente para poder ter um melhor desempenho ali, ajudando cada vez melhor o seu paciente. E aí, né, pode ficar essa frustração, fala, não, realmente, fulano sempre trouxe essa queixa aqui, mas eu sempre fiz tudo que eu podia ali para verificar e nunca era nada, e agora lá que ele foi no meu colega e ele veio com esse diagnóstico e teve o problema resolvido, né, aquele sentimento ali de frustração, né, de incapacidade às vezes, o que me faltou que eu não pude ajudar melhor esse paciente. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo para a gente conversar um pouco a respeito, né, do que pode estar acontecendo quando o paciente tem essa queixa, dor à mastigação e dor ao frio, não que essa dor seja constante, tá? São momentos de dor mais provocada, e o que você pode fazer para ajudar esse paciente aí, né? Tirar esse paciente do limbo, que eu vejo assim que é um momento, né, entre você não ter o diagnóstico e tá com aquela dor, é um momento que você fica no limbo, e eu já experienciei esse momento até como profissional e também como paciente, tá? Muito bem, antes da gente continuar, vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ativa o sininho aí de notificações, dessa forma você está sempre atualizado a respeito do que a gente traz aqui de novidade, não perde nada, tá? Não fica de fora de nada, você vai ser avisado e isso é bastante importante, tá? Muito bem, então vamos lá. Esse diagnóstico, na verdade, pode se tratar do quê? De uma cúspide trincada, tá? É um diagnóstico, falo bastante ingrato. Eu já tive essa situação, já experienciei na pele e eu experienciando como endodontista já formada e eu ainda não conseguia fechar esse diagnóstico. O que eram as queixas? Bom, era um dente que dependendo do que eu mordia, eu tinha dor na hora da mordida, mas também não era toda hora. Daí eu experimentava com outro alimento, mordia e falava, poxa, mas tá tudo bem. Hipersensibilidade ao frio em alguns momentos, então não era uma dor mais prolongada, mas era uma dor mais intensa, mais pontual. Às vezes estava bochechando ali depois de escovar os dentes, sentia aquela dor, eu ia tomar uma água gelada, dava aquela dor bastante aguda, mas pontual também, ou seja, um quadro de uma pulpite reversível, ok? E outra coisa também era o seguinte, que eu mesma, né, olhava ali, pedia pro colega olhar, poxa, faz um exame clínico aqui, vê se tem alguma coisa de diferente nesse dente. O colega olhava clinicamente, não via nada. Radiograficamente, radiografia periapical, nada. Radiografia interproximal, nada. Então é um diagnóstico realmente bastante tricky, né? Difícil da gente chegar ali de uma maneira ali tão assertiva e tão conclusiva, às vezes em poucos passos ou num curto período de tempo. Daí, né, a importância também da gente saber dessa possibilidade e até mesmo explicar para o paciente. Às vezes a gente precisa de uma linha do tempo desenhada para conseguir fechar o diagnóstico, mas é muito diferente para o paciente que está ali com dor. Aquela dor está recorrente, já faz meses que ele reclama daquele dente para você. E aí você fala para ele, não é nada.
é diferente esse paciente esperar, né? Topar esperar, poxa, não é nada, então não é nada, do que você falar assim, olha, dor, antes de mais nada, dor é um sinal bastante importante, a gente não pode simplesmente ignorar. Pode ser que hoje a gente não tenha elementos, não tenha referência o suficiente que me faça aqui bater um martelo a respeito do que está acontecendo. No entanto, vamos comigo, eu estou aqui com você até a gente chegar nesse diagnóstico, vamos colocar isso daqui na linha do tempo. E nessa linha do tempo a gente vai coletando mais informações e até mesmo esse quadro ele pode evoluir, né? E podem surgir novos sinais ou sintomas que vão complementando esse diagnóstico, certo? Então, esse papo com o paciente é muito importante. Eu, como paciente, né, me coloquei nessa situação, falei, bom, vou ter que esperar alguma coisa mais aqui acontecer. E aí é o seguinte, o que a gente pode fazer como testes de diagnóstico, né? Que além de ter ouvido muito bem essa história, aí analisar clinicamente, normalmente, quando a gente está diante de uma trinca de uma cúspide, a gente tem algumas características assim que mais prováveis, né, de enxergar clinicamente. Uma delas é que exista já uma restauração nesse dente, tá? Seja ela uma classe 2 ou seja ela até mesmo uma classe 1, especialmente uma restauração de amálgama, tá? Porque o amálgama ele tende a induzir a formação dessas trincas aí em tecido dentário e pode aí facilitar realmente a ocorrência de fratura aí de uma cúspide completa desse dente. Outra coisa é o fato desse paciente ter aí um quadro de apertamento de bruxismo, né? Essa parafunção, essa sobrecarga, né? E às vezes o tipo de movimento que esse paciente faz, né? Nessas cúspides, ela com certeza aí vai contribuir para a ocorrência, né? Desse tipo de quadro, dessa cúspide aí que normalmente está trincada, mas que clinicamente isso ainda está imperceptível. Um teste que você pode fazer, no caso um teste de mordida, ajuda já bastante, nem que o paciente em alguns momentos ele esteja menos sintomático, mas assim, se você posicionar, né, num teste de mordida, pode ser até o uso às vezes de uma espátula de madeira ou de um mordedor mesmo, que é feito exatamente para esse tipo de teste de mordida, você fazer esse teste em cada cúspide, tá? Não é simplesmente o teste no dente, é o teste em cada cúspide. Às vezes você vai notar que o paciente em uma daquelas cúspides ele é totalmente mais sintomático. Isso daí costuma ser já um bom indicativo para você de que tem uma chance daquela cúspide sim já estar trincada, ela simplesmente não está fraturada. E eu vou falar para você daí já nesse momento aqui, né, uma experiência pessoal. Minha dor foi a 0 no dia que a minha cúspide distolingual do meu 37 simplesmente fraturou, tá? Antes disso eu estava nesse momento aí meio que de limbo, né? Logicamente me acompanhando e tendo colegas acompanhando, mas eu só tive a certeza do diagnóstico, né? Isso foi anos atrás já e agora com a bagagem que eu tenho a gente consegue ter esse diagnóstico antes, mas antes disso eu só, mesmo sendo profissional, só tive essa certeza no momento que aquela cúspide trincou, ok? Muito bem, outro teste que você pode fazer, claro, um teste térmico, esperado que você monitore esse dente sempre com um teste térmico ao frio. Esse dente, então, ele pode ter uma resposta mais aguda ao frio, no entanto, costuma ser uma resposta ao frio que ela passa rápido a partir do momento em que você removeu o estímulo. Isso, então, mostrando que aquele dente ele está, sim, com um quadro de pulpite, mas uma pulpite reversível, ok? Radiograficamente, a gente não tem realmente muita ajuda do exame radiográfico. Em algumas situações, a tomografia de alta resolução ela pode trazer indicativos ou mostrar algumas linhas muito sutis, né, que você também pode trazer ali como referência, sim, né, pensando dessa cúspide aí estar trincada. E aí, em casos mais extremos, também já mais avançados, uma situação que você pode observar, né, é alguma fresta, né, algum gapzinho, alguma lacuna que começa a aparecer, né, o que apareceu ali em algum ponto da margem da restauração que esse dente tenha. Tá? Além de você observar, claro, a todo momento, desde o início lá, trincas de esmalte, né, você também pode observar alguma pequena desadaptação ali da restauração que pode sugerir alguma mobilidade já um pouco mais avançada dessa cúspide em questão, tá certo? Então, assim,
Com todos esses dados, ouvindo muito bem, vocês viram a importância de ouvir a história do paciente e também do acompanhamento, né, durante uma linha do tempo. Provavelmente esse diagnóstico você não bate o martelo aí numa única consulta, a não ser que você já tenha aí, né, um histórico desse paciente, mas tudo isso daí, então, levando você a acreditar que a questão seja essa cúspide realmente ali trincada, né, a gente tem uma série daí de protocolos que a gente pode estabelecer, né? Não só a gente como endodontista, mas aí trazendo para a conversa, né? Um protesista ou um dentista ali clínico geral que faz toda a parte de acompanhamento, de restauração desse paciente, que faz análise de equilíbrio oclusal desse paciente, trazer esse colega para a conversa para daí sim conversar a respeito do que pode ser feito, né? Diante dessa situação, diante dessa suspeita, dessa hipótese, então, do problema ser exatamente uma cúspide trincada desse dente do seu paciente, tá certo? Eu já tive, só dando um adendo aqui, né, além dessa questão do diagnóstico e de procedimento, só compartilhando com você, eu já tive alguns casos em que o paciente volta depois de um tratamento endodôntico de muito tempo. Aí fala assim, poxa, eu já fiz a endo, sei lá, 1 ano atrás, né, fiz há 2 anos atrás, e essa endo que eu fiz, agora esse dente voltou a doer. E aí você vai, começa a esmiuçar, segue todo esse caminho, às vezes pega aquele histórico antes da endo, né? Até o que tinha acontecido com esse dente, por que essa endo se fez presente, né? O que levou esse tratamento, a necessidade desse tratamento endodôntico. E aí juntando tudo isso, né? Nessa história toda aí, nesse histórico todo do paciente, né? Você vai ver que às vezes aquele dente que você acha que voltou a doer, que é algum insucesso endodôntico, na verdade, ele se trata também aí de uma questão de uma cúspide trincada, tá certo? Maravilha, se você quer saber o que mais eu faço para que meus pacientes saiam extremamente satisfeitos do meu consultório, como é que a gente conversa, vocês viram assim a importância da conversa com o paciente, né? Como que a gente aborda, como que a gente esclarece, e dessa forma como que a gente mantém esse vínculo de credibilidade e confiança, né, totalmente justificado. O paciente não está acreditando porque ele é teu amigo, porque ele te acha legal, mas ele está acreditando aí porque ele tem todo um embasamento, justificativas para isso, certo? Se você quer saber mais a respeito, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e participa agora da nossa Endolovers VIP List. Aproveita que a participação é 100% gratuita, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.